Tudo bem, pessoal? Tô assistindo um filmaço aqui, o Tom Cruise. Eu acho que é um dos melhores filmes dele, se bobear, né? Vocês vão falar que é Missão Impossível, né? E tal, ou Diário do Vampiro, quem é da antiga. Vocês estão falando que eu tô olhando pra televisão, No Limite do Amanhã. Aí é o seguinte, o que seria o limite do amanhã? É um cara que foi destinado para morte. Ele foi numa convivência em grupo, ele foi para a escola dele e ele acreditava que era uma coisa e tudo deu errado. Então ele ficou tentando e tudo continuou dando errado. Ele começou a crescer, a desenvolver, a criticar, e sempre as pessoas sempre pegavam na mesma tecla. Até uma hora que tudo para ele se tornou previsível, né? Ou seja, esse filme diz que as pessoas elas têm o seu posicionamento, elas têm a sua hierarquia, elas têm a sua sistemática e elas estão presas dessa sistemática. Elas nunca vão mudar pelos recursos que ela tem, da sua capacidade intelectual, as suas preocupações, tudo para criar uma assinatura comportamental imutável, independente do que você faça. E a única questão é você fazer algo que esteja acima e que transcenda todas as coisas. Mas será que você vai conseguir fazer isso? Ou simplesmente você vai conseguir encarar a morte, né? Então, a partir do momento disso, né? Esse filme, basicamente, ele diz que o ser humano ele não é a verdade. Ele tem uma verdade, ele tem uma condição, e essa condição faz com que você possa negociar, e em cada lugar você vai ter um tipo de negociação imutável, né? Mas se você realmente quer vencer, você tem que escolher o lado campeão, né? Uma coisa que eu achei até interessante, né? Até desconciliar com esse contexto aqui, isso fez me lembrar. Eu tenho haters aqui no meu canal, né? Eles se manifestam toda vez quando eles estão perdendo. E eles são aficionados em seguir você, em perseguir você e tal, porque eles não têm uma vida real. Mas a origem dessa problemática, desse desvio comportamental desses meus haters, surgiu na hora de que eles perderam na narrativa da vida deles. Eles não conseguiram entender os problemas, eles não conseguiram vencer as coisas, então eles se sentem derrotados, eles se sentem perdidos, eles se sentem na negação, e eles precisam provar que eles venceram. Eles precisam provar que eles venceram, eles precisam provar que eles venceram. Mas eles estão tão apegados nessa prerrogativa que isso demonstra que eles não precisam provar a mim que eles venceram. Eles precisam provar para eles fugirem do medo, do caos, da histeria, do pânico, isso, aquilo e não sei o que. Eles estão presos dentro da própria assinatura deles, né? Mas se fosse só o hater, né, seria legal, mas isso está dentro de todas as pessoas, né? Onde que as pessoas acreditam que você existe, acreditam que você tem uma forma, acreditam que você tem uma enigmática, acreditam que você tem um comportamento, acreditam que você tem uma assinatura, acreditam que você tem uma ideia, acreditam que você tem uma mentalidade, mas a pessoa ela só toma reações com você em relação de como ela fica a você, né? Eu acho isso até interessante. Qual que é o nome do filme aqui? Amanhã Sem Limites, seria isso, né? Amanhã Sem Limites. Eu ia colocar no meu canal principal, mas eu não vou colocar não.